noite, pessoal. Bem-vindos ao segundo episódio do Bem Que Pode. Aqui a gente compartilha histórias inovadoras, inspiradoras e de coisas que fazem bem, notícias que educam e fazem bem para a alma. E aí hoje eu convidei o Ayrton e ele gentilmente aceitou o convite de participar da live e contar um pouco da trajetória e do trabalho maravilhoso que ele faz em neurociências. Vou dar uma pequena introdução aqui de quem é o nosso convidado especial. Ayrton Rodrigues, ele é especialista em neurociências do consumidor, com muitos anos de experiência em pesquisa no mercado, é também docente com muitos anos de experiência na área e é doutor em psicologia pela USP e docente na FATEC. Além disso, ele é diretor técnico do NENC, Instituto de Estudos em Neurociência do Consumidor. A gente está aqui hoje, né? A gente teve um dia super legal de trabalho e a gente vai bater um papo sobre a neurociência aplicada para o bem-estar, né? Tanto se fala de bem-estar, mas e aí o que acontece na nossa cabeça? Como é que a gente mede bem-estar? Então essa é a minha grande pergunta para o Ayrton e muito obrigada. Bruna, eu que te agradeço mesmo, obrigado pela oportunidade. Legal. Então começa contando um pouquinho de você, como é que você foi parar onde você nasceu, quem é o Ayrton, como é que você veio parar nessa área? Bom, era uma vez, um reino tão distante. Bom, o que acontece? Eu, na verdade, a história é um pouco longa, mas tentando a versão mais curta possível, que precisaria de mais uns 3 episódios, talvez. Mas chegou um momento, tinha um negócio, tive lá no passado, um infortúnio muito grande, na época de Collor, tal, quebrei, e de repente eu comecei a estudar para entender um pouco os caminhos, onde eu errei, né? Então, a partir daí, entrei na vida acadêmica. A vida acadêmica me levou à pesquisa de mercado, quando eu fiz meu primeiro MBA. Então, eu comecei a trabalhar numa norma ISO, padrão de qualidade 2252, para a certificação de empresas de pesquisa. Aí o bichinho da pesquisa mordeu, né? Gostou? Dizem, quem trabalha na área de pesquisa de mercado diz que quando o bichinho morde, você não sai mais, né? E fiquei nos últimos 30 anos. Só que nos últimos 10, aí eu fiz meu mestrado, meu doutorado, né, sempre na área de psicologia cognitiva. Você é administrador? Sou administrador, MBA em marketing pela USP. E foi para psicologia. Exatamente. Que legal. Sempre quis entender um pouquinho melhor das pessoas, mas sem ter que ser terapeuta, né? Então, eu fui ser cientista. Então, a partir daí, eu comecei no mundo pesquisa, né, ver algumas questões onde a pesquisa de mercado começou a carecer de discriminabilidade, você começou a precisar de amostras muito maiores e por uma situação muito clara, os produtos cada vez melhores, cada vez novos players, as mídias na minha época. Nossa, você tinha rádio, TV, jornal, outdoor e, sabe, hoje tudo é mídia. Então a pesquisa ela começou a perder muito da sua capacidade de discriminar, de gerar insights, né? E aí eu comecei a ter contato com umas situações em neurofeedback, etc., com salário de professor, importei os primeiros equipamentos, que obviamente não deram certo. E eu comecei a estudar e mais do que isso começar a entender como funcionava essa tecnologia, certo? E aí nasceu a primeira empresa, chamava PopMind, né? Onde eu realmente fazia pesquisa de mercado, mas muito pouco de neurociência, tá? E aí eu comecei a tentar entender um pouquinho melhor como juntar esses dois mundos, né? Desde aquela obra do Kahneman, né? Sistema 1 e Sistema 2, né? Todo mundo fala. E para mim existe uma situação que faz total sentido, porque o Sistema 2 é declarado, o Sistema 1 é neurociência, e faz muito sentido você usar as duas coisas no universo só, tá? E aí eu comecei a estudar tecnologia, etc. E uma coisa que também que é muito importante, Bruna, dizer
que quando você fala neurociência aplicada ao consumidor, é diferente de uma neurociência médica, clínica, tá? E foi uma dificuldade que eu comecei a observar, que os equipamentos e dispositivos que você tinha em termos de neurociência eram muito focados no indivíduo. E meu grande desafio em termos de neurociência é identificar um padrão em uma amostra. O que pessoas têm em comum? Eu não quero saber o indivíduo como pensa ou como sente, mas dentro de uma amostra, porque um produto, uma comunicação, ela vai funcionar se eu consigo encontrar um padrão em uma amostra. Tá? Então, dentro desse contexto, eu comecei a pensar em desenvolver equipamentos. Tá? E hoje, inclusive, a gente tem um núcleo de desenvolvimento de tecnologia lá no Inatel, que é uma startup, tá? Cujo propósito é exatamente construir e desenvolver equipamentos na área de CX, de Customer Experience, onde, ao meu ver, essa área de experiência do usuário, ela é muito pobremente relatada quando ela é feita por meio de declaração e autorrelato, certo? Então, dentro dessa situação, um pouquinho do meu trajeto, certo? Hoje eu uno a pesquisa de mercado tradicional, que é fundamental. Você viu no dia de hoje quantos insights declarados vieram, que foram muito legais, fundamentais, mas é importante também entender processo emocional, tá? E uma coisa que poucas pessoas hoje têm discutido, existe uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. Tá? Não, nossa, tô anotando aqui porque a gente vai ter que, tô anotando mentalmente, acho que eu vou começar a anotar aqui, porque tem temas aí para você explicar pra gente. Porque o que acontece, o que é emoção e o que é sentimento? Tá? Emoção é diferente de sentimento. Emoção antecede o sentimento. Imagina o seguinte, vamos uma cena assim, bem Walking Dead, né? Você está saindo aqui da Praça da República, de repente vem uma pessoa e te aborda assim, totalmente transtornado. O que acontece? Você tem uma reação emocional, pupila dilata, coração bate mais forte, você tem adrenalina no sangue, você tem um nível de condutância da pele que aumenta. Isso é uma reação emocional. O sentimento é um processamento de alta ordem daquilo que você está sentindo. Você está sentindo um medo. Processamento aqui. Exatamente. O sentimento é uma interpretação de uma resposta emocional. Tá? Então, antes de você... Hoje a pesquisa de mercado sempre trabalhou com o processo de sentimento. Pesquisa de mercado não mede emoção. Que é o processamento aqui, não a reação instantânea que eu não controlo. Exatamente. Então, por exemplo, aquelas cabines que estão ali atrás, que o pessoal botou eletroencefalograma e viu e testou todos os produtos, ali eu estou vendo uma reação emocional. Emoção tem duas variáveis, valência e intensidade, positivo ou negativo, e com que intensidade isso aconteceu. Tá? E quando elas vieram para cá, na sala de grupo, a gente entendeu um pouquinho melhor o que foi essas reações emocionais, o sentido que elas sentiram em função dessas respostas emocionais. Certo? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar na definição dessa forma. Vamos voltar a alguns pontos até para explicar para quem está vendo o vídeo. Então, primeiro eu acho que é legal explicar o que você faz, porque quando eu não vou me considerar da área porque não sou, mas comecei a investigar um pouco disso e sabia o que eu queria, demorou para entender também, porque não é comum, não é corriqueiro. Então explica para o pessoal o que você faz, assim, em termos simples. Bom, eu brinco que minha especialidade são emoções, certo? Eu meço emoções, então é isso que eu faço. Só que emoções é um processo de neurotransmissores, certo? Então, obviamente, eu preciso perguntar para a pessoa que está sentindo, mas antes dela fazer essa interpretação, existe um processo anterior, que é o processo emocional. Tá? E que, sobretudo para a indústria, em que, sobretudo, você trabalha nos cosméticos, eu também, entre outras, onde você fala que existe resposta emocional, você precisa primeiro medir
neurotransmissores. Depois, você se preocupa com o processo que isso aconteceu, que é o que as pessoas sentiram. Aí você dá um match. Por exemplo, você já teve, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Dela sentir alguma coisa e não conseguir construir um conceito, uma palavra, não conseguir ilustrar isso ou classificar isso, certo? E também você precisa considerar que muitas vezes isso é científico, né? O nosso portfólio verbal das pessoas que estão ficando cada vez mais pobres. É diferente, né? Então, está reduzido. O dicionário mental tem publicações sobre isso, cada vez menos. As pessoas leem cada vez menos, elas têm um portfólio verbal cada vez menor e, por consequência, para elas manifestarem todo esse processo de uma forma declarada, isso acontece de uma forma cada vez mais limitada, né? Então, o que eu faço, a minha empresa o que faz? Ela mede um processo anterior ao declarativo, tá? Para tentar entender, contextualizar esse declarativo, o que está acontecendo. Nossa, legal. Sabe que eu tô correlacionando isso que você está falando com duas coisas. Uma com um vídeo da Brené Brown, que viralizou sobre vulnerabilidade, não sei se você conhece, no TED Talk. Depois eu te mando, é bem legal. Ela é pesquisadora, cientista social, e ela pesquisou vergonha por muitos anos da carreira dela. Vergonha em si é super interessante. E ela viralizou num TED Talk falando sobre vulnerabilidade. Viralizou, é um TED Talk maravilhoso, e depois ele escreveu livros e tal. E ela tem um documentário onde ela fala que é muito difícil sobre as emoções, o portfólio de emoções, desde as primárias lá até as várias N variações. E ela fala a dificuldade que as pessoas têm de, primeiro, entender e identificar, porque às vezes a pessoa nem consegue identificar o que ela... É vergonha, não das mais básicas, mas conseguir num nível mais detalhado. E mesmo que ela identifique como é que ela comunica isso. Então ela vai passando pelas emoções, ela fala justamente isso. Você tem, eu super vejo isso acontecendo, assim, do portfólio, né? E tem mais uma variável, né, Bruna? Que quando você trabalha com olfato, particularmente olfato, tá? Por isso que marketing sensorial é importante. Eu acho que muito mal feito, às vezes, em alguns sentidos, mas a gente pode falar isso numa outra situação, marketing olfativo. Mas o olfato ele fala diretamente para o sistema límbico, que ele desce, quer dizer, ele não é processado. É que vai direto, né? Isso que você ele entra no sistema nervoso direto. Certo? Mas é diferente do tato? Total. Porque o que acontece? O tato você tem toda uma situação até de interpretação. Você sabe que está, por exemplo, macio, mas você processa isso, né? Tem alguns artigos, até tem um artigo que eu escrevi, preciso publicar, sobre óleo essencial, por exemplo. Óleo essencial, quando você absorve, ele muitas vezes ele provoca um processo sináptico contínuo, diferente de uma situação sintética, onde você tem a percepção do cheiro, você tem o pico e acabou. O óleo essencial, ele deixa... você vê claramente que o corpo está disparando. Você tem um processo, o coração, você tem um processo fisiológico respondendo àquele estímulo, né? Então, isso é algo totalmente inconsciente, totalmente... as pessoas não conseguem muitas vezes declarar, e mais do que isso, a neurociência ela permite decupar isso temporalmente, certo? Então, onde de repente uma comunicação, tá? Onde foi o pico dela? No início ou no final? O efeito recense ou primazia, certo? O que você consegue entender um pouquinho melhor dentro dessas reações emocionais, certo? O que aconteceu, com que intensidade aconteceu, com que valência aconteceu, tá? Então, é uma complementariedade à pesquisa do mercado tradicional, tá? Onde as pessoas vão declarar, porém, certo? E você também vai medir essa declaração. Nossa, que legal. E aí eu fico me perguntando, mas é uma pergunta que eu acabei não te fazendo, vou te fazer ao vivo aqui. Quando eu comecei a pensar em bem-estar causado
por produtos. Então, um monte de produto usa esse, não só cosmético, né, mas vários produtos usam, promove o bem-estar, ou porque você se cuida, ou porque é agradável, porque... Falei, tá, mas eu também sou dessa vertente que, como é que eu meço, né? Tudo que é muito questionário, tudo que é muito qualitativo ou implícito, como é que eu meço? E aí eu comecei a procurar as pessoas, demorou até eu chegar em ti. Na verdade, eu cheguei em empresas fora do Brasil antes, só que eu falei, nossa, não, eu quero achar alguém aqui no Brasil, e daí eu cheguei em você. Por que você acha que isso é pouco explorado? Para pesquisa de mercado ou, no geral, no âmbito... Eu não sei se médico é explorado, porque eu não posso dizer. Por que você acha que é pouco explorado, essas ferramentas? Primeiro, para mercado. Tem algumas situações... Eu diria que o grande obstáculo é a complexidade. Existe um nível de complexidade alto. Tá. Sem sombra de dúvida, porque você está transformando o sinal... O dado, por exemplo, que a gente coletou aí, é um dado elétrico. Tranquilo de coletar, mas e aí o que você faz com ele? Não é tão tranquilo. Tá. Não é tão tranquilo, porque você tem condutância, você tem que medir, você tem calibração, tal, tem alguns desafios aí que você tem que garantir com que as interferências elétricas do meio não interfiram na tua qualidade do dado. Tá. Certo? Outra situação, então, primeiro, é a complexidade de construir a informação. Tá? Não é uma coisa trivial, é multidisciplinar. Então, nossa, estou isso há 10 anos, então eu tive que atender desde física, processamento de sinal, passado por programação em linguagem C para fazer sincronia de estímulo, que é uma coisa fundamental, você ter uma sincronicidade entre a estimulação e os dados. Tá? Eu estou coletando 250 dados por segundo. Então, e olha que um elétron não é top, hein? Aí que ele coleta 1000 por segundo, certo? Então, eu preciso ter uma sincronicidade entre as tarefas e a coleta de dados. Tá? E outra coisa, muitas vezes você tem as situações onde o declarado as coisas são mais simples. Quando você coloca uma variável onde as coisas... Ela traz um assunto um pouco mais complexo, certo? Aí é difícil você fazer uma interpretação. Primeiro, você precisa entender fisiologicamente, certo? Depois, traduzir isso no contexto de mercado e depois traduzir isso no contexto de negócio, né? Então, é algo que tem o seu nível de complexidade alto, certo? E, obviamente, existe também o risco, não é todas as empresas que estão buscando, muitos falam de inovação, certo? Mas, por uma coisa que é relativamente complexa, tá? E aí eu faço a minha culpa, eu preciso começar a tornar isso mais palatável para o mercado, exatamente. Uhum. Dizer que é meio... Eu brinco, a neurociência é meio Sully. Você lembra dos Monstros S.A.? É grandão assim, tá, parece, mas de repente, mas depois ele é legal, é cool. Entendi. No final do dia, ele é legal usar, certo? Não, mas, eu acho muito legal. É o tipo de coisa que realmente é um fato novo no mercado. Eu brinco, a minha esposa, a gente conversa, né? A gente fala, eu falo para ela, Raquel, esse é um negócio que ele não vai estourar. Quem trabalha com neurociência, de repente, não vai começar a vender de 3%, porque as pessoas não estão acostumadas com essa realidade. Vai crescer sistematicamente? Vai, certo? Eu posso dizer que eu nunca perdi um cliente, certo? Mas os clientes que entram, eles vão entrando num ritmo de falar, ok, vamos testar alguma coisa diferente. Uhum. Tá? Não sei se fez sentido para você. Não, fez muito sentido. Tá? Uhum. Então, existe um processo onde a intuitividade disso não é algo tão... Dizer que você tem que coletar um dado, fazer um pré-processamento, fazer primeiro o protocolo de coleta. Você viu aqui que a coisa tem que ser extremamente tranquila, sem ruído, certo? Totalmente diferente do mundo de pesquisa de mercado, porque você vai numa central location, é uma loucura.
Eu nunca fui, eu não sei. Nossa, é uma loucura uma central location. É um sistema industrial, certo? Onde a coisa vai indo, saiu. Na neurociência não. Você tem que controlar o ambiente. Certo? Porque você não sabe se a resposta que a pessoa está tendo é a um ambiente contaminado ou ao estímulo. Então, conta o protocolo que você usa, o ambiente que você coleta, os algoritmos que você usa para coleta de dados. Então, é uma coisa relativamente complexa. Você sabe, você está falando isso e eu estou pensando aqui, eu ouvi uma vez de um professor de marketing, assim, por que a pessoa quer comprar? Porque sim, ela já olha o negócio, ela toma uma decisão por N motivos, sente alguma coisa, enfim, quer comprar e depois a gente vai justificar essa decisão, né? Que é como a gente, na verdade, toma qualquer decisão. A gente primeiro toma uma decisão, depois justifica. Você acha que os processos de compra, se eu quero, não quero essa agradabilidade, eles são mais emocionais ou Tem uma frase que eu repito isso em aula, palestra, que eu acho uma coisa muito interessante. Damasio, que é um grande neurocientista, ele tem uma frase que diz que nós não somos seres racionais que sentimos. Nós somos seres emocionais que pensamos. O nosso driver é emocional. Então, você achar que você vai encontrar uma resposta absolutamente racional para tudo que o consumidor faz é uma inconsistência. É engraçado que o marketing ele nasceu da economia. Muitas coisas nasceram da economia. E quer dizer, qual é o primeiro preceito da economia? Certo? A racionalidade dos agentes econômicos. Mas, gente, o seu consumidor não é tão racional assim. Certo? Então, eu acho que essa variável emocional ela tem que entrar, e sempre lembrando que emocional é aquela reação, eu quero comprar. Por quê? Não sei, pô. Eu quero. Acabou. E cada um vai ter o seu quero, né? Mas tem alguma coisa ali que... Com intensidade, com uma determinada... Certo? As justificativas, toda a construção verbal que você vai dar observando ou justificando isso, às vezes não tem nem... É muito mais uma desculpa do que uma justificativa mesmo. Interessante, né? E aí, assim, muita coisa, voltando no tema bem-estar, né? Muitos produtos vendem bem-estar, ou coisas, serviço, enfim. O que é bem-estar? Não sei. Como é que mede? O que acontece é o seguinte, uma coisa que eu sempre, quando eu trabalho muito com cosmético, etc., fala, vamos medir felicidade, liberdade, fala, ok, Nossa Senhora. Me explica esse construto, essa construção, o que é? Bem-estar, o que exatamente é? Porque a gente enquadra bem-estar como se fosse a estradinha de Dorothy, né, tijolinhos amarelos, onde a coisa... todo mundo alegre em Oz, né? A coisa é uma coisa... E não é. Às vezes, por exemplo, quando você pega, sei lá, um banho no final do dia estressante, certo? São 5 minutos maravilhosos antes de dormir. Então, muitas vezes bem-estar é uma situação breve, certo? Que pode durar até segundos, certo? Então, precisa entender primeiro o que é, certo? Do que a gente está falando de bem-estar, tá? Para depois falar, ok, entendi o que esse construto, agora vou medir, certo? Então, por exemplo, bem-estar é balanço afetivo? Eu posso dizer que é balanço afetivo? Afeto positivo, afeto negativo. Quando o afeto negativo é maior que o positivo, você está bem? Não. Quando o positivo é maior que o negativo, você está bem? Tá. Agora acontece o seguinte, se isso acontece imagina que você tem a teoria daquela point, esqueci. Uma configuração natural que cada um tem, certo? Tanto que tem pessoas que nascem com predisposição à depressão, etc. Você tem um ponto determinado fisiológico que define a tua cara. Isso? Tem teorias sobre isso. Certo? Tipo, umas pessoas precisam de menos para ficar bem e outras mais. Exatamente. Tem pessoas que... o meu mestrado foi sobre felicidade, né? Então,
É muito curioso que tem pessoas que nasceram para ser felizes. Então, assim, esse breaking point, não sei se a gente pode chamar dessa forma, né, é elevado e a partir daí, tudo, o mundo é maravilhoso, mas é uma situação fisiológica, certo? Eu tinha meu orientador, o Zé Aparecido, gosto muito dele. Ele falou o dia, quando eu estava fazendo meu mestrado, meu filho estava nascendo, né? Ele virou para mim e falou: Ayrton, tudo que você fez para o teu filho foi no ato da concepção. Ele era muito pragmático. Não, ele adotava muito a genética do comportamento. Tá. Uhum. Então tudo que você fez, agora você só vai administrar nível de inteligência, nível de bem-estar, nível de felicidade, tudo. Quer dizer, então, a partir dessa configuração, né, você agora se administra, certo? E tem publicações muito robustas mostrando que essa construção da genética do comportamento ela é algo relativamente sólido, tá? Então, quando você fala de bem-estar, em primeiro lugar, o bem-estar não é percebido de uma forma homogênea para qualquer pessoa. Tanto que tem gente que fica super bem numa situação e gente que não fica bem naquela situação, né? Então é muito... Não é só isso, pode estar um dia ensolarado, um dia maravilhoso, férias, numa praia, e tem gente que fala que tá legal. Não, podia estar melhor. Porra! Uhum. E tem gente que tá em situação pior e tá dando risada. Exatamente. Uhum. Certo? Então tem essa situação relativa. Se a gente pega dentro de uma mercado, bem-estar, eu quero promover o bem-estar de um produto, certo? Primeira coisa que eu pensaria é, olha, bem-estar é balanço afetivo, certo? Então, estou num estado, eu melhoro. Ou melhor. Tá. Ok? Então, quer dizer, ainda que a pessoa não esteja bem, ela esteja menos ruim. Tá, melhorou. Certo? Uhum. Então, eu preciso ter um protocolo para isso. Porque o que acontece? Se eu meço aqui por neurociência, de repente, a pessoa já entra bem. Eu quero um produto para bem-estar, ela não vai ficar melhor, já está bem. Aquele dia ela, sei lá, conheceu o amor da vida dela, comeu um sonho delicioso na padaria, chegou aqui radiante. Para melhorar isso vai ter que fazer muita coisa. Tem muita coisa, quer dizer, esse ponto ele é evolúvel. Por isso que na neurociência a gente tem protocolos, que é importante, por exemplo, eu posso fazer uma indução de emoção, certo? O que é isso? Antes de uma sessão de coleta de dados, eu começo, eu coloco um filme bem estressante, ou imagens emocionais impactantes, areia, aranha, essas coisas. Eu seto a pessoa num nível de estresse, certo? E aí eu vejo como ela se recupera com e sem o produto. Faz sentido? Faz. O legal da neurociência é que ela trabalha experimentalmente, diferente de uma pesquisa tradicional do mercado, que ela é declarativa. Eu pergunto para a pessoa o que ela está sentindo. Na neurociência, não. Eu brinco, e desculpa falar, mas é uma brincadeira, porque psicologia experimental é uma coisa muito gostosa de fazer, porque eu crio situações ou condições que me permitem saber se aquele comportamento, por exemplo, se eu consigo fazer com que um produto ela se recupere mais no estado negativo do que sem um produto. Então eu pego T1, T0, estresse, T1, que é a medida, sem o produto, eu vejo o tempo que ela se recupera. T0, estresse, T1, com a intervenção do produto e vejo se ela recupera num tempo menor. Se ela se recuperar no mesmo tempo menor, eu tive bem-estar, promovi o bem-estar? Acredito que sim. Certo? Uhum. A pessoa ficou melhor. Tá? Então, veja que primeiro você precisa definir o que você está medindo. Uhum. Certo? Para depois falar, ok, vou criar um protocolo de mensuração. Tá? Agora, entrar no mercado prometendo um determinado efeito, de novo, como se fosse a estradinha amarela de Oscar, e você vai caminhando... sem base, sem dado, para mim não existe isso. Isso é algo que não, sabe, você não altera. Eu acho que é ser meio sem fundamento. É. Tá?
E você falou dessas distâncias, né? Então eu saio de um basal estimulado ou não, né? Que tá aqui, e aí eu me recupero sem aquilo ou me recupero mais rápido com aquilo. Tem alguma medida da ciência assim? Se melhorar tantos por cento, aí sim deu bem-estar, ou não, se melhorar... Faça um teste estatístico, é diferente. Você faz estatisticamente se é diferente ou não. Se é diferente estatístico, se os tempos... Ciência. Certo. Tá. Ok, promoveu. Manda para a Anvisa, registra que a coisa confere. Certo. Entendi. Então, por isso que é importante dizer, aconteceu durante 30 segundos. Tá entregando? Tá. Te deixou bem por 30 segundos. E aí você consegue medir essa reação também. Se o negócio vai por hora, você pode medir. Depende, por exemplo, teve estudos que a gente fez onde demorou bastante, porque eu tive que deixar as pessoas em confinamento, e elas eram... Eu aplicava a fragrância uma vez, depois mais nada, depois elas revisitavam e controlavam o efeito dessa revisitação, certo? Então, é uma situação onde, quanto mais prolongado for o teu efeito, mais robusto tem que ser o teu produto e mais robusto tem que ser o teste. Tá? Então, aí você tem que desenhar o protocolo experimental muito em função desse desafio que você está prometendo entregar. Tá? Porque é importante você ver que os produtos que procuram prometer alguma coisa, que prometem alguma coisa, é importante a gente vir com essa promessa, falar, ok, por quanto tempo, com qual intensidade. Não, sim. E dá para falar isso? Como é que isso é expresso, assim? Não é uma coisa muito fácil de fazer, certo? Então, essa entrega não entrega, hoje é basicamente dicotômico. Entrega não entrega. Você não vai falar, entrega... Também como é que vai falar de potência, né, gente? Mesma coisa, né? Uma coisa é você vender produto, outra coisa é você fazer terapia. Sim. Né? O produto, ele vai ter... Um tratamento, né? Exatamente. Médico, sei lá. Coisa... Sabe, se você quiser uma coisa mais duradoura, vai exigir uma situação que até mesmo vai fugir do grau 2. É grau 2, né? Cosméticos, não me engano. Depende. Grau 1 é filtro solar, repelente. Grau 1 são cosméticos que não são filtro solar e repelente, se eu não me engano. Deve ter mais uma categoria aí. Mas a maioria é grau 1. Então, quer dizer, você vai sair de uma classificação e... Você vai para um remédio, né? Aí descaracteriza a função de cosméticos. A gente não está falando de bem-estar daí, né? Que é uma situação momentânea, né? É isso que você está falando. Exatamente. Esse momento que pode durar mais ou menos, mas ainda assim é um evento. A palavra evento é muito feliz. Evento, né? Eu acho que a palavra evento ela te promove faz sentido, um evento ou um momento, certo? Que, por exemplo, enquanto você está no banheiro com você, sentindo aquele aroma, etc., tá tudo maravilhoso, chegou lá, tem janta para fazer, filho correndo. Mas você já está melhor. Melhor do que chegar em casa supetão, já ter que lavar um caminhão de louça, não é verdade? Então, você dá uma relaxada, você já está num basal melhor. Você dá uma calibradinha, né? E você falou um negócio interessante, né? Eu como engenheiro, essas coisas não entram na minha cabeça, tem que desenhar, assim, muito. O que dá para medir? Então você fala assim, chega cliente falando, meça a liberdade, autoconfiança. Nossa, é tão abstrato assim. O que dá para medir em relação a emoções? Primeiro, eu diria que as possibilidades de mensuração, inúmeras, porque depende da criatividade do teu protocolo e da robustez do protocolo. Então, mas sobretudo tem que dar um passo atrás. Eu estou pedindo liberdade, ok. Qual é o conceito de liberdade que você quer? Certo? Porque o conceito de liberdade é um conceito extremamente amplo. Mas como assim? Liberdade para você, de repente, certo? É férias, esquecer do trabalho, certo? Para mim, por exemplo, liberdade é aqui, fazendo o que eu quero, o que eu gosto. Amo, trabalho 12 horas por dia, não me sinto preso. Certo? Então, a construção de liberdade... entendi. A definição do esse construto que você tem que acessar. O que é um construto?
é uma determinada construção complexa que tem com N variáveis, certo? Então, dentro dessa construção, felicidade. Pô, o que é felicidade? O que é felicidade? O que é? Você que Então, estudou o tema, me conta. Basicamente, existem dois... o que mais me agradar, de acordo até com o artigo que eu publiquei, com aquilo que mais me agradou, em termos desse construto, você tem dois elementos, o relativo e o absoluto, certo? A felicidade é um elemento absoluto, que é você com você mesmo, né? Então, quer dizer, você acorda de manhã, tá legal, certo? Eu acordo segunda-feira, puta, show, segunda-feira, vamos embora, né? Então, é você com você mesmo, certo? Então, é a forma como você se vê, a forma como você incorpora os elementos de vida, ok? E tem a situação de relativo, é você com os outros, certo? Então, eu brinco que felicidade relativa é a mesma coisa do que carro zero do cunhado, né? Que... Sabe aquele carro que você quer tanto, tal, vem aquele churrasco de família e o cunhado chega com aquele carro maravilhoso. Aí sua felicidade relativa cai. É o comparativo? É o comparativo. É o comparativo. A gente está se comparando todo tempo. Por isso que rede social deprime, né? Porque ninguém posta lá, fui demitido, aconteceu uma tragédia na minha vida. Não, só posta, tô linda e maravilhosa, né? E você fica vendo aquilo e relativiza isso para a tua vida. Com certeza. Inclusive, nós estamos vivendo numa geração deprimida, certo? Muito por causa disso. Por causa desse elemento relativo que tem na felicidade. Quanto mais relativo for esse elemento, certo? Obviamente não é 50-50, ok? Então, mas que você tem essas duas dimensões, certo? Estou falando de dimensões, o quanto isso é construído em cada indivíduo, certo? Então, dentro de uma situação, por exemplo, absoluta, tá? Quanto mais for você com você mesmo e menos tiver a dimensão relativa da felicidade, certo? Melhor, mais resiliente, mais sob controle também. Eu gostei da palavra resiliente, Bruna. Eu gostei da palavra resiliente, porque realmente é isso. Mais resiliente você fica, certo? Menos sujeito a situações, sabe, de opressão, depressão, sabe? Porque você depende menos do externo, né? Você acha a força interna, né? Exatamente isso. E uma pergunta, nada a ver com o assunto no geral, mas acho que muito interessante e pertinente, você que estuda isso. E por que será que hoje, quando a gente olha para a juventude, está tão fraco isso? No geral, essa felicidade, como é que você falou? Relativa? Absoluta. Não, a absoluta está enfraquecida e a relativa está enorme. Será que o peso da relativa está tão grande, maior do que já esteve? Ou aqui está faltando alguma coisa também? Eu acho que quando você põe um celular na mão de uma criança de 5 anos, ela começa a descobrir um mundo que ela não tem, certo? Começa desde cedo. Começa desde cedo. E aí impacta, porque molda. Com certeza, com certeza. Então, eu vejo que toda essa problemática ela surgiu com a vinda dos smartphones. Quando você começou a colocar na mão de crianças equipamentos que mostravam o mundo que elas não tinham, porque, por exemplo... Estava muita coisa num momento que... eu tô com 55 anos de idade, então, quando eu tinha 10 anos, certo? O negócio era brincar na rua, o meu universo era muito limitado, né? Então, você tinha ali, inclusive eu tinha que ser resiliente, porque tinha aquele grandão da escola que queria me pegar, que um dia me pegou na esquina, me encheu de porrada, tinha que superar, certo? Bullying da molecada que tinha que superar. Então, era uma situação muito de superação do seu dia a dia, de você, do teu microcosmo, dominar o seu microcosmo. E certo? Baby steps, né? Exatamente. Hoje não existe esse microcosmo. Existe um universo que a criançada tem contato, certo? Na mão desse equipamento, onde ela começa a se parametrizar. Tal amiguinha tenta, não que no passado não tivesse, mas esse parâmetro era muito mais próximo, não era um parâmetro
sabe, global, a régua é muito mais alta. Então, eu acho que isso, eu particularmente, eu não sei, eu sempre fui muito leitor, eu sempre, graças ao meu finado pai, a gente, ele me puta, cinéfilo, sabe, eu acho que o preparo intelectual foi muito forte quando novo. E hoje eu vejo um desengajamento muito grande. Eu sou professor, certo? E é raro você dizer. Eu pergunto para galera na sala de aula: quem lê? Livro, página, papel, certo? Mesmo que seja um Kindle, vai, tá valendo, vai. Não, até tá, mas sabe o que Até tá, acontece? mas é que não é a mesma coisa. Eu sei porque eu gosto do livro, eu não consigo ler um Eu Kindle. também, sabe? Eu vou te contar um caso muito simples, Bruna. Por exemplo, o nosso cérebro é analógico. Ele não é digital, ele é analógico. E nosso aprendizado, ele tem que ser feito de forma analógica, certo? Essa coisa de tecnologia em sala de aula, papapá, desculpa, eu sou professor. O cérebro não caminha com isso. É cool, é legal, é bacana, retém aluno, mas o cérebro, ele é analógico. Nunca me esqueço que para o meu doutorado, eu tive que fazer teste de proficiência em francês. Falo zero francês, zero, certo? Eu peguei o professor, certo? Ele fez uma única coisa só. Compra um dicionário. Você não vai usar Google, você não vai usar zero. Compra um dicionário. E você vai traduzir texto com dicionário. Procurando palavrinha. Palavrinha por palavrinha. Putz, tirei 8,9 no teste de proficiência. Assim, em coisa de 4 meses, procurando palavrinha no dicionário, certo? Porque isso gera um reforço, isso gera, sabe? Você vai passar por mesmas palavras uma porrada de vezes, mesmo procurando outras. Você é obrigado a fazer o esforço para entender o que você está fazendo, que é diferente de quando você recebe a coisa pronta. Recebe a coisa pronta. É. Não, em detalhe, eu estou procurando, sei lá, o verbo retornar e passo por várias outras palavras que não estão no meu foco de busca, certo? Mas, eu vi essas palavras lá atrás, de uma certa forma, elas foram processadas, certo? Então, é uma situação bem analógica, tá? Portanto, eu acho que dominar, isso é uma opinião muito pessoal minha, certo? É importante dominar a tecnologia, etc. Mas como pai, certo? Eu sempre achei que a melhor educação era mais analógica que digital. Bom, eu dei sorte, porque meus filhos também não tiveram muita escolha, né? Eles já estão com 20 e poucos anos, então foram criados também de uma forma mais analógica. Ah, interessante isso. E eu acho que tem o tempo, você tem que investir tempo em você também, né? Em se observar, em se conhecer. E daí quando isso já é difícil numa situação, né? Num ambiente controlado, você tem ali o seu microambiente. Imagina num lugar onde você é estimulado externamente de toda forma, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? Sim, nós vivemos uma época de hiperestimulação. Tem um livro... Brain Overload, uma coisa assim, não me lembro o título em inglês, que ele fala que a sobrecarga cognitiva que a gente tem hoje é absurda. É muito, muito grande, Bruna. Não, sim. Então, só que como é o cérebro da gente, nós somos programados para esquecer, tá? Retemos um prazo muito curto. Quando isso é registrado na memória de longo prazo, não quer dizer absolutamente nada, porque é como você registrar um programa num HD que você não abre, no programa não está acessando. Exatamente, você tem que trazer isso para a memória operacional de trabalho. Então, veja, o nosso cérebro é extremamente restritivo, certo? E você sabe que agora que você está falando isso, tem uma coisa curiosa que uma professora de alemão, eu fiz alemão por um tempo, não falo alemão, porque faz tempo que eu não faço, mas ela falou assim, olha, você vai pegar, além de ler, né, além de procurar palavras, escrever lá, tentar escrever o texto e trazer e tal, falar, ouvir, você vai pegar na sua casa, então você vai colocar, por exemplo, Fernsehen, ver TV, você vai colocar na frente da TV, vai grudar. Você vai olhar para aquilo todo dia e você não vai esquecer nunca mais.
E eu não, as palavras que eu grudei, tinha um monte de post-it, assim, eu nunca mais esqueci. Por que essa questão do... Você está estudando, o negócio parece que vai para uma sala de arquivo dentro da sua cabeça, que depois você fecha a porta e fica lá perdido. Mas quando está associado com a visão, com a repetitiva, ficou. Não, e mais do que isso, primeiro você teve o trabalho de escrever, certo? E colei. E depois você colou. Processo totalmente analógico. Aí eu fiquei olhando, né? Porque toda vez... Então, diferente de você estudar, não é ficar... É ler, é estudar, escrever, aprender a escrever, certo? Então, dentro dessa situação, é engraçado que eu, apesar de hoje ser acadêmico, eu nunca fui estudioso. Eu comecei a ser estudioso depois de velho. E foi fazer doutorado na USP, rapaz? Então, aí o que acontece? Eu vim a descobrir que depois de velho, que o que estudar é analógico. O processo de você construir o conhecimento é analógico, certo? Então, você pode até, o pessoal ver podcasts, etc. Eu acho que isso ajuda no processo informacional. Sim. Certo? Eu acho que isso é extremamente importante, inclusive para se contextualizar, eu acho importante essa provocação intelectual. Para conhecer, né? Mas não para aprender necessariamente. Exatamente. Eu acho que essa provocação intelectual eu acho importante. Mas em alguns momentos, se você quer dominar um negócio, senta e sabe. Estuda, escreve. É a base da coisa. Não, legal. E a gente acabou fugindo do tema, mas esse tema é muito interessante, né? E uma pergunta, dá para conectar essas medidas de bem-estar com algo terapêutico? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quando eu comecei a ler um pouco sobre efeito de óleo essencial, por exemplo, eu achei alguns artigos, acho que a maior parte dos artigos que eu encontrei, mas eu não sei se, não vi a amostra inteira, eram de pesquisas relacionadas a uso de óleo essencial, algumas vezes por dia, em pacientes que estavam deprimidos no hospital. E aí, por muito tempo, esses pacientes foram acompanhados, os que estavam usando óleo essencial e os que não, e aí foi medido o nível de depressão, de redução de ansiedade, com resultados positivos. Eu achei aquilo tão curioso, mas medidas em questionário, e dessa forma mais prolongada. E daí, depois que eu tive contato com o trabalho que você faz, eu fiquei pensando, mas não dava para medir de outra forma? Não, até dá, mas... E aí eu não sei se é bem-estar, a minha falta de conhecimento, misturando tudo. Mas... Vamos lá, Bruna. Acabamos de dizer que bem-estar, ele pode ser pontual. É um evento. Um evento, certo? Na medida que eu reproduzo esse evento em termos temporais, certo? Eu posso dizer que eu estou criando uma terapia? Não sei. Certo? Um processo de tratamento? Porque é uma coisa que um bem-estar existe num determinado momento do tempo, aí eu pego esse mesmo protocolo, aplico. Então, esse cadenciamento, certo? Eu acho que é a construção da terapia. Porque eu tenho mais eventos de bem-estar naquele período, eu vou dizer, nossa, eu estou melhor nesse período. Sim, porque é um processo terapêutico. Então dá também, além do questionário, né? Então é a mesma... A forma como você mede, pode ser questionário, pode ser neurociência. Sim. Eu acho que tendo, de novo, uma frase do Zé, né? Do meu orientador do mestrado, o Zé Aparecido, lá na USP. E ele perguntou, Ayrton, se eu meço com uma régua torta, sempre a mesma régua, eu estou medindo? Bom, então se você tem um questionário... Tanto que a gente tem unidades pés, onças, né, minha gente? Vamos combinar? Aquelas unidades. A gente pode, ainda que você tenha falhas de precisão, certo? Mas que a situação tenha uma certa estabilidade, uma replicabilidade, que é o princípio da medida. Estabilidade e replicabilidade também é um dos princípios das medidas. Se você começa, o conceito da melhora e da terapia, o que é? É longitudinal, certo? Então, se você promove um evento ao longo do tempo, durante um determinado tempo, certo? É terapêutico. Por isso, óleo essencial funciona de uma vez?
numa primeira vez? Às vezes, não. Às vezes não. Certo? Pode ter uma situação, um evento, ok? Mas o que se recomenda? Que isso seja reproduzido ao longo do tempo, como um tratamento. Interessante. E você teve, agora mais curiosidades, assim, você teve, nessa sua jornada aqui no NENC, gratas surpresas em relação a aprendizados, aí eu tô falando de tudo, tanto da parte de empreendedorismo quanto da parte de ciência, porque você faz ciência aqui, né? E o que foi mais difícil nesse processo todo, tem sido até agora? Bom, Então, os dois lados. Aprendizado todo dia, toda hora, inclusive você aqui me ensinou muita coisa. Eita, não imagina. Certo, sério. Só curiosa. Certo, porque o que a gente conversou, tudo é aprendizado, certo? Então, as provocações, os questionamentos, as dúvidas, certo? Para responder, eu preciso também falar, puxa vida, como responder? Né? Então, por exemplo, como montar todo o esquema de mídia, etc. Gente, estou aprendendo pra caramba aqui, tá? Agora, eu diria, a minha grande surpresa positiva hoje, eu me orgulho muito do meu time, certo? Realmente me orgulho, tá? Onde eu estou começando, e talvez seja uma dificuldade, onde você cria o filho e de repente eu brinco que na mão dos outros o filho está ficando mais nutrido, mais bonito, melhor cuidado. Aí dá aquela... Não, nada, não, me dá orgulho, mas sabe que você fica assim, você quando o negócio começa a ganhar cadência, certo? O negócio quando começa a crescer, ele altera a complexidade. Certo? Eu já tive negócio antes, já quebrei algumas vezes. Eu brinco que a vida me preparou um pouco para esse momento, né? Onde você começa a ver realmente tudo aquilo. Eu fui consultor, enfim, fui comerciante. Eu não acredito que eu tive loja. Gente, eu não consigo, enfim. Aí depois você voltou, foi pra academia. Coisa assim, enfim. Mas as coisas, parece que a vida vai te dando uns tapas e botando no lugar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a grande dificuldade que eu tenho realmente é o desafio intelectual e que para mim é um fascínio, de construir uma coisa que sabe, totalmente diferente. É muito diferente. Então, é muito legal. Hoje eu conto muito com pessoas, então, da mesma forma, hoje eu tenho na minha empresa, criei um primeiro cargo de engenheiro de neuromarketing, né? Que legal! Onde é um engenheiro formado pelo Inatel, etc., mas o cara tem que entender de programação, o cara tem... o engenheiro é do equipamento. Não só do equipamento, do software, da fisiologia, certo? Então, um grande desafio é você ter uma situação multidisciplinar onde você consiga congregar conhecimentos que essa equipe não tem, certo? Mas vai buscar. Por isso que eu me orgulho muito do meu time, porque eles vão atrás do conhecimento, certo? E a partir daí você estabelecer uma situação onde você possa germinar dentro de um paradigma mais virtuoso, entendeu? Mais científico, certo? Porque o que acontece? Existe essa área de neuromarketing, eu acho que tem dois grandes caminhos. Ou você vai repetir muita coisa que está sendo publicada, etc., mas nada experimental, onde é pouco insightful isso. Fala, ok, eu sei que emoção é importante, ok, mas e aí? Como é que isso eu trago isso? Como eu emociono? E o quanto eu emociono? Né? Outra coisa é você ir para o lado experimental mesmo, e falar, ok, vamos medir, etc. E aí é extremamente desafiador, porque você tem que, quando você fala em medida, você tem primeiro o protocolo, segundo a tecnologia, terceiro o processamento e a interpretação dos dados, e o quarto a conexão com o negócio que você tem que dar em cima disso. Né? Então, eu acho que
esse desafio é diário. É, muito multidisciplinar. Você tem... quais as formações que você tem na sua equipe? Você falou do engenheiro de neurociências, ele é Não, engenheiro de eu automação, primariamente, né? Porque ele vai ter que navegar em outras áreas. Eu tenho pessoal que trabalha muito com dados. Cientista certo? de dado. Basicamente, uma coisa que eu acredito muito é na área de redes neurais, modelar dados biométricos, eu acho que isso tem um potencial enorme. Eu tenho pessoal de engenharia elétrica, certo? Para equipamentos, medidas, sensor, tudo isso, certo? Eu tenho a Letícia é uma profissional assim, extremamente organizada, que ela tá na área de cosmetologia, mas também fez comunicação, certo? Cuida de toda a parte operacional. A Camila é engenheira química, então tem uma situação... Ela é engenheira química? Que legal! Certo. Então, e tem uma situação onde você começa a se integrar, por exemplo, eu tenho parceiros que eu discuto, que são neurocientistas, neurofisiologistas, então você começa a ter uma situação multidisciplinar. Que você recorre muito aos seus colegas da academia para discutir essas coisas? Às vezes sim. Muitas vezes eu tenho parcerias, quando eu não entendo uma coisa, falo, vamos escrever um artigo? Que a gente vai ter que estudar pra caramba e depois para ensinar, que é a melhor forma de aprender, né? Exatamente. Quando eu não entendo uma coisa, vamos escrever um artigo? Então, por exemplo, recentemente não tem nada a ver com o nosso mundo cosmético. Eu tive um congresso de pesquisa política, certo? E fiz alguns contatos e agora tenho 2 professoras lá de 2 universidades públicas que a gente vai vamos fazer um trabalho, vamos ver como isso daqui pode funcionar. Então, eu tenho uma conexão Unifesp, já trabalhei com o Rio, a própria FATEC que eu dou aula, Faculdade Federal do Paraná, né? A minha orientadora. O Léo vai ficar feliz, meu marido é paranaense orgulhoso. Então, eu acho que é uma situação que eu acho muito legal, certo? Essa situação acadêmica onde, tem um problema, vamos entender. Vai demorar 6 meses? Beleza, está aqui os equipamentos, vamos coletar dados, certo? Eu saio da área, tiro o chapéu do empresário, ponho o chapéu do acadêmico e vamos publicar, vamos ver o que acontece, certo? Eu acho que isso é a situação mais rica e mais interessante que eu acho que é o aprendizado, sabe, cooperado, compartilhado. Eu acho que isso é bacana. Legal. E o que você vê como próximos passos do NEM? Que você começou a falar que o negócio está crescendo, já está com outra proporção, óbvio. O NEM tem quantos anos? Vamos dizer assim, quando era Pop Mind, eu mudei essa alteração contratual faz uns 5 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Mas antes já tinha nascido antes? Não, em 2013 já tinha empresa de pesquisa. Tá. E como é que você vê o futuro? O que você quer para o futuro? Eu não sei, eu vejo que essa área de neurociência dura mais 15, 20 anos. Né? Por um motivo muito simples, se você começar a pegar os dados e começar a entender e a modelá-los como inteligência artificial, como uma variável, você precisa treinar uma rede, precisa etc. Mas eu acho que isso é extremamente, sabe, o próximo passo é você pegar esses dados fisiológicos e entender dentro de determinados contextos de negócio e modelar uma situação de construção analítica de forma que você consiga relacionar de uma forma muito mais precisa dados fisiológicos com uma variável de efeito. Qual é a variável de efeito? Compra, bem-estar, você define a variável de efeito, certo? Então essa situação de inteligência de dados eu acho que é o próximo passo. Para conseguir fazer essas análises ou para conseguir prever, desenhar cenários. Situações preditivas também, com robustez. Então, quer dizer, você botar os sensores e falar, olha, isso está aí, esse produto, dado uma inteligência artificial, tem probabilidade de tantos por cento dar certo. Certo? Isso daí é basicamente um ideal que eu tenho em termos de, primeiro, construir uns dispositivos métricos confiáveis necessários para isso.
como eu preciso de muito dado, poder escalar isso de uma forma bem interessante, sabe? Para poder ter volumes de dados. Você não consegue construir uma rede neural sem volumes de dados. Para treinar ela bem. Para treinar ela direitinho, ok? E aí tem os desafios de negócio, de tornar a neurociência cada vez mais acessível. Então, por isso que eu estou investindo em equipamentos, em situações e modelos que possa ser acessível para qualquer pessoa, e a partir daí a gente começar de forma colaborativa a poder construir isso a várias mãos. Enfim, essa é um pouco da visão que eu tenho. Legal. E falando só voltando como acho que uma última curiosidade, assim, os aromas, né? Você falou que o aroma, o olfato, né? É o sentido que mais a conexão é direta, né? Não tem... mais do que a visão também. Mais do que a visão. A visão ainda passa por uma interpretação. O olfato não, já vai direto ali. A gente está falando de dois processos diferentes, tá? Por quê? É muito interessante. O nosso processo de captação de informação, que você enxerga a informação, é acima de 300 milissegundos. Tá? Então a gente fala de velocidade de propagação. Como é que funciona? A visão, você recebe luz, frequência de onda. Tá? Essa frequência de onda bate na córnea, nervo óptico, parte occipital é processado, e a partir daí você constrói uma interpretação dessa cena visual. Tá? Há muito tempo atrás eu vi um trabalho que eu achei muito legal, que eu tento achar isso, não achei de novo, mas foi feito num cinema, onde as pessoas viam um filme, documentário sobre Fórmula 1, né? Mas nesse documentário existia uma situação interframes, certo? O que é interframe? Você tem um filme mesmo, foi uma coisa relativamente antiga, certo? Onde você tinha entre um frame e outro, tá? Para quem não sabe... Tipo a emenda da fita, é isso? Para quem não... vamos dizer assim, para quem não é analógico, digital, né? Antigamente os filmes, eles tinham os negativos que você projetava, os rolões, exatamente. Então você, entre um frame e uma foto, porque o que é um filme? Nada mais é do que um monte de fotos. Um monte de fotos, certo? Entre um frame e outro, eles cortavam e colocavam uma informação de uma marca, né? Tipo só um pum. Mas o problema é o seguinte, como isso era abaixo de 300 milissegundos da exibição. Então você não via? Você via, mas não enxergava. Né? Você sabe, aquilo era estimulado, certo? Estimulava, entrava informação luminosa, era processado, mas você não sabia. Fizeram um recall de marca no final, essa marca não tinha nada a ver com a narrativa. Ela foi citada por 30% das pessoas. Que doideira, rapaz. Até o que a gente não vê fica na cabeça, ai senhor. E o que a gente vê às vezes não fica. Tanto que o conceito de propaganda subliminar não é aquele negócio tal da Disney. Isso é muito mais gestáltico, sei lá, do que qualquer outra coisa da psicologia, do que propaganda subliminar. Sempre foi propaganda que foi concebida interframes. Certo? Isso nos Estados Unidos dá problema, certo? Quando você, por exemplo, apaga a luz do cinema, não poderia passar propaganda com a sala escura, porque a tua pupila dilata e você recebe muito mais informação do que com a sala clara. Então, é um processo diferente do olfativo. Por quê? Quando você fala visão, existe um processo automático, sim, mas vinculado à luz. Quando você fala de olfação, existe um processo automático também, mas numa dimensão molecular, certo? Muito vinculado à estrutura da molécula. E não tem o processo de interpretação, né?
tem a reação fisiológica. Automático. É automático, né? Porque a molécula entra, liga lá em algum lugar e esse outro negócio dá um sinal, não tem processamento. Certo. Eu estou sentindo o cheiro de churrasco, acho que eu vou sentir fome. Não, você está 3 horas da tarde, não almoçou, passa do lado da churrascaria, você começa a salivar. Você pode até tentar se controlar, mas... É automático, é fisiológico. Né? Então, é uma situação onde nós estamos falando de construções diferentes que respondem de forma bem particular a cada estímulo ambiental. E aí, falando do olfativo, o que ele pode estimular, assim? Ele vai estimular o lado... a gente sente um cheiro, é uma coisa muito curiosa, né? Às vezes a gente sente um cheiro e lembra de algum lugar ou alguma coisa, imagina alguma coisa. Então, o que ele pode estimular, assim, na nossa cabeça? Depende do que você está mapeando, por exemplo. Eu nunca me... Teve um dia que eu fiz um teste, estava numa palestra, um cliente importante, inclusive, e eu coloquei o eletro, certo? Um eletro que você dá para ver a descarga em tempo real, né? E a gente estava fazendo alguns testes de cheiro, etc., né? E um dia eu falei, bom, dentro dessa dinâmica eu falei, pessoal, prepara um cheiro ruim. Vamos fazer uma sacanagem. E aí, dentro desse cheiro ruim, certo, apliquei e começou a queimar do lado esquerdo e começou a queimar atrás. Mas aí o pessoal você estava com o... Não, mas a pessoa que estava. Uma pessoa estava... Tinha um sujeito. Entendi. E daí todo mundo estava vendo algum resultado. Estava vendo o resultado em tempo real. Tá. Tem um Emotive, que é um eletro, que é diferente do que eu uso, ele tem uma resolução menor, mas ele é mais lúdico. Então ele você vê queimando. Fica acendendo um lugar, acendendo outro. Tá. Então, eu que achei engraçado, eu tinha falado, olha, quando começa a queimar do lado esquerdo, a alfa tende a ser uma situação de resposta melhor, afetiva, etc. Né? E estava queimando na frente, estava queimando atrás, e um cheiro ruim, eu falei, o cara tá gostando do cheiro? Isso não estava no script. Tentei fazer a sacanagem e o cara que fez uma sacanagem comigo. E eu falei, aí perguntei, você gostou do cheiro? Falou, gostei, esse negócio lembra a fazenda do meu avô. Era um cheiro de... Olha só. Entendeu? E é engraçado porque realmente a construção, muitas vezes a construção imagética acontece no hospital, né? A construção de uma figura imagética, né? Então, que é o processamento de imagens, parte da operação, da memória operacional, vezes espacial, também acontece na parte de trás. Né? Não existe, o cérebro não tem uma área, muitos processos são mais fragmentados. Então, por que eu botei isso? Para você ter uma ideia que o cheiro ele pode processar de uma forma diferente do cérebro. Um dia eu fiz uma brincadeira com o pessoal lá da FATEC, a gente peguei o basal, depois eu mostrei um Kit Kat, e depois um Kit Kat com cheiro de chocolate. Né? E medi a parte de trás para saber o papel do cheiro, né? Que é a parte visual. Eu não estou analisando o processamento de cheiro, estou analisando a visão. E é muito interessante que o visual do basal e o que só vê o chocolate não tem praticamente nenhuma diferença. Quando você põe o cheiro, a parte visual dispara o processamento. Porque você começa a imaginar comendo, mordendo, sei lá. Não sei o que acontece, mas a parte olfativa potencializa a parte do processamento visual. Nós somos multissensoriais, certo? Então, que interessante. Hoje eu tenho, inclusive, estava revisando um artigo na área de neurogastronomia, é uma coisa muito interessante essa área. Né? Neurogastronomia? Que eles mudaram, fizeram um experimento mudando o mesmo produto, mesmo tudo. Né? Só mudaram o arranjo do prato e mediram com eletrocefalografia qual o arranjo que dava mais certo. Né? É bem interessante isso. O arranjo do prato? A construção do prato. A carne está aqui, o arroz, e veio o que dava mais certo para o quê? Para o engajamento. Para ver se a pessoa queria comer aquilo ou não.
engajamento. A apresentação. A apresentação. Sim, você pega uma gororoba ali, um negócio bonito, às vezes nem é tão bom. Então, é uma coisa que legal. Assim, você vê que tem paradigmas interessantes que você pode construir, certo? Mas só voltando à questão de visão, olfato, certo? Os dois processam elementos muito particulares, mas também é muito legal você entender essas duas situações juntas. Que legal, né? E faz diferença. Você me falou isso agora, eu lembro da minha mãe sempre falando. Minha mãe sempre fez questão, assim como a minha avó, de colocar a comida na mesa, de ajeitar, ao invés de a gente ir lá pegar no fogão, sabe aquela coisa? E é uma coisa simples, mas que às vezes no dia a dia dá trabalho, mas que... E eu faço questão em casa também, todo dia esquentar as coisas e colocar na mesa, e a gente vai sentar e arrumar direito, não jogar as coisas lá. Porque essas pequenas coisas, as sensações de bem-estar, elas melhoram tudo, né? Por mais que seja um momento ali pequeno dentro do dia, né? Sim, com certeza. Que legal. Com certeza. Muito legal. Então você pesquisou felicidade e agora você trabalha com... Bom, meu pós-doutorado agora foi memória espacial e o meu doutorado, meu pós-doutorado vai estar sendo chama-se um programa Cycles do Instituto Fraunhofer da Alemanha, o Instituto de Inovação, junto com a Unicamp, onde a ideia é exatamente criar um modelo de eletroencefalografia voltado à situação de fragrâncias. Então você foi para equipamentos, para métodos? Não, a gente existe um trabalho, vai ser coletados os dados do Brasil e Alemanha. Né? Que legal. A ideia é a gente ver se a gente consegue criar um modelo. Um modelo, tá. Que legal. Que possa, de processamento de dados olfativos. Daí dá para trabalhar 12 horas por dia nesse assunto, né? Sabe uma coisa? Teve um cara que morreu faz pouco tempo, acho que ele teve tão pouco crédito que foi. Eu acho que você não vai lembrar do Delfim Neto, né? Nosso ministro da Economia, eu sempre gostei dele. E ele um dia falou, ele era muito neurônico, muito ácido naquilo que falava. E um dia ele falou, olha, nunca trabalhei um dia na vida, certo? Eu gostava tanto daquilo que fazia, que disse que nunca trabalhou. E eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que trabalho dá trabalho quando você não gosta do trabalho. Então, para mim, esse daqui eu estou mais aqui dentro que em casa. Tem que valer a pena, né? Nossa, Ayrton, mas aprendi muito, tô aprendendo muito. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa ter esse contato com você, com as meninas, com o núcleo, porque para mim esse é um assunto fascinante. Eu acho que a gente... eu vivi alguns períodos da minha vida onde eu tinha muito pouco bem-estar, pegando essas definições agora que a gente conversou aqui, né? Que eu nem parava para pensar nisso. Tinha muito pouco bem-estar, não me sentia feliz no balanço, né? Que a felicidade, eu acho que é o balanço, ou são momentos também. Exatamente isso. E eu penso muito sobre isso. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que conversar e a pessoa fala, mas o bem-estar que você falou, pensa naquela moranguinho na relva lá, coisa, não, a Dorothy no como é que chama? O filme, gente? Mágico de Oz. Mágico de Oz. Eu ia falar outra coisa. E não a gente constrói esses momentos, a gente constrói, né, esse balanço com as pequenas coisas, né? Então eu acho muito interessante investigar isso, assim. Inclusive, teve um artigo muito tempo que eu li, que eu achei interessante, que por exemplo, felicidade. Porque as pessoas não precisam ser felizes? Por quê? Porque é um modelo ocidental, sabe? Você fala, tem pessoas que realmente... Eu acho que sim, mas a definição de felicidade que eu acho que é um negócio... Mas é que tá, se você pegar, por exemplo, tem uma publicação que eu achei muito interessante, tem um livro chamado Felicidade, de um estudante, de um professor, David Lincoln. É muito interessante, ele acompanhou gêmeos a vida inteira. Ele sempre estudou gêmeos. Zigóticos e monozigóticos, né? E gêmeos que foram criados em ambientes diferentes e gêmeos que eram criados em ambientes iguais, né? Então, quando você pega, por exemplo, gêmeos zigóticos, não tem muita conclusão, a explicação da variância, os testes estatísticos não deram muita coisa.
Interessantes as conclusões dos gêmeos monozigóticos. Por quê? São clones. Carregam a mesma carga genética. Certo? Então você já tira essa variável. Então, eles são clones mesmo, na medida, e é muito interessante que ele comparou que esses gêmeos, tanto em ambientes que foram criados juntos, mas também em ambientes que foram criados separados. E o mais interessante é a altíssima correlação de inteligência, né, testes de QI, de sociabilidade, vários testes psicológicos, a correlação desses gêmeos criados em ambientes separados era muito alta. Certo? Ele mostrou que o ambiente tem uma interferência de até 30% na formação do indivíduo. O resto é genético. Certo? É importante não comparar a genética com a hereditária. A hereditária é o que vem de pai para filho. Genética é aquela loteria que vem no ato da concepção. Então, existe uma explicação muito grande para essa situação. Pegando um pouco a teoria do set point, teoria do set point, que é o nível de bem-estar que você tem, que cada felicidade. Considera. Para mim pode ser o Olimpo. Você nasce com esse set point. E para outra pessoa pode ser, tomar um café à tarde já é o suprassumo. É mais ou menos isso, mas, Bruna, tem cientistas que mostram que você nasceu ou não para ser feliz. Certo? Que se você, em função desse set point, que ele é configurado geneticamente, certo? Existe uma situação onde você tem momentos onde você está acima, certo? E você está abaixo. Felicidade está acima do seu set point. Ok? Que pode não ser necessariamente o mesmo parâmetro que eu tenho. Mas ainda que as pessoas passem grande parte da vida abaixo desse set point, elas não vão se sentir felizes. E daí? Não sei. Ai, meu Deus. É um problema? Ai, não sei. Isso é um problema. Não que eu estou falando de um estágio... A pessoa acha que né? Depende da visão. Não sei, mas ela viveu sempre assim. E acontece o seguinte. Não que ela esteja em estado depressivo. Tá? Não estou falando de uma situação patológica. Tá, você está falando de uma situação... A pessoa está ali normal. Exatamente, mas é uma pessoa que sempre vai ser crítica com tudo. Certo? Um grande grau de neuroticismo. Então, gente... Certo? Isso daí destruiu a vida da pessoa? Claro que não. A vida da pessoa foi em vão? Não. Certo? Dizendo todo mundo merece ser feliz. Sabe? Eu acho uma coisa... dentro desse conceito de felicidade que às vezes buga um pouco, né? Porque eu tento fazer as coisas binárias, botar os negócios numa planilha e não dá certo. Mas dentro desse conceito de estar mais acima, menos, e daí da hereditariedade, faz sentido, sim. Certo? Então, eu vejo que é uma situação onde... existe sim uma situação de que a definição de bem-estar é uma definição complexa. Nossa, demais. Certo. E a gente vai imediatamente a gente vai para aquela concepção, os vieses que a gente tem, né? Mas eu vou corrigir uma coisa. Eu acho que não é uma coisa complexa, não. O que acontece? Se você pega a teoria do set point, ainda que teu ponto esteja baixo, com leve grau de depressão, certo? Não digo levemente deprimido. Se você está acima do teu set point, você está bem? Creio que sim. Acho que sim. Certo? Então, eu acho que é muito importante, talvez o bem-estar ele seja comparado, por isso que eu testo as pessoas de neurociência, elas com elas mesmas. Elas com elas mesmas. Que também volta, casa um pouco com o ponto da felicidade... Como é que é? Absoluta. Absoluta versus a relativa, né? Por isso que eu testo as pessoas com elas mesmas, em dois momentos. Para determinar o basal. Porque o teu basal é diferente do meu. Mas se eu alterei e tive algum ganho em cima disso, certo? Obviamente a coisa, de uma certa forma, com talvez diferentes intensidades, mas atingiu a nós dois. Certo? Então, a felicidade não é uma linha a qual você traça onde as pessoas estão acima ou abaixo. É um parâmetro individual nesse set point aonde você vai estar acima ou abaixo.
Nossa, preciso de um tempo para refletir sobre esses assuntos, para absorver. Mas eu tirei uma conclusão disso tudo. A gente vai ter que fazer outra live para falar de mais assuntos, porque é muito legal, muito legal. Nossa, demais. Bom, estaremos juntos por mais alguns momentos, né? Por hoje, obrigada. Obrigada aí quem assistiu. Obrigado. Obrigada, Ayrton, pelo convite e pelo papo. Adorei. Que bom, Bruno. E curtam o vídeo e sigam o canal. E bora trabalhar mais esses temas aí. Tchau, gente.